Existe um momento no ritual em que as palavras deixam de fazer sentido. O ar torna-se denso como água estagnada, e o único som audível é o roçar de algo plástico contra a madeira úmida de um tronco antigo. Imagine o movimento lento de um pêndulo que nunca encontra o centro. Em um ponto remoto dos canais de Xochimilco, onde a vegetação se fecha como uma cortina de esmeralda, algo aguarda. Não é uma habitação comum, nem um refúgio planejado. É um lugar onde a linha entre o que foi perdido e o que permanece se torna tão tênue quanto uma fibra de nylon exposta ao sol. Julian Santana Barrera escolheu o silêncio como sua única companhia. Ele não buscava interlocutores, nem procurava compreensão naqueles que passavam pelas águas turvas em barcos coloridos, mantendo uma distância segura. Sua presença ali, isolada em uma pequena ilha que parecia flutuar sobre o lodo, não era um acidente de percurso. Era uma necessidade que ele cultivava com uma precisão quase cirúrgica. Durante anos, observadores distantes notaram algo inquietante. Não eram apenas os galhos das árvores que se moviam com o vento. Havia algo mais. Algo que olhava de volta. O que se via ali, pendurado como frutas de um pomar esquecido pelo tempo, eram bonecas. Centenas delas. Algumas preservavam a integridade de seus rostos de porcelana ou plástico, enquanto outras sucumbiam ao rigor dos elementos, perdendo membros, olhos e feições. Elas não estavam dispostas ali para decorar, nem para entreter. Estavam ali para cumprir um propósito que Julian Santana Barrera jamais explicou em voz alta. O comportamento era recorrente, quase obsessivo. Ele coletava cada objeto descartado que encontrava nas águas ou no lixo das cercanias e, com as mãos calejadas pela rotina solitária, as fixava nos troncos. Onde exatamente essa história começa, poucos ousariam precisar. Em algum momento de sua vida, Julian Santana Barrera decidiu que aquela ilha seria o palco de um diálogo silencioso. Ele não conversava com as pessoas, mas o ritual exigia uma escuta atenta. Para ele, as bonecas eram receptáculos. Elas capturavam o eco de algo que ele insistia em manter presente. Cada nó que ele dava no fio que prendia uma cabeça decepada ao galho de uma árvore era um gesto de contenção. Ele trabalhava sem testemunhas, ignorando os olhares curiosos que, com o tempo, transformaram o lugar em um destino de reverência e medo. Era um ritual de sepultamento, mas não do corpo que respira. Era o sepultamento de uma memória. Julian Santana Barrera agia como o guardião de vestígios. Ele não limpava as bonecas da sujeira que o tempo lhes impunha. Ele as deixava envelhecer, desbotar e decompor-se sob o sol implacável e a umidade constante da neblina matinal. Observar o ritual era ver a própria efemeridade da forma humana sendo replicada em materiais artificiais. Ele mudava as posições, ajustava os ângulos, como se estivesse organizando uma plateia invisível que precisava ser mantida em uma ordem que só ele compreendia. Ninguém sabe ao certo o que movia Julian Santana Barrera a dedicar décadas de sua existência a essa tarefa. Alguns dizem que ele procurava aplacar uma presença que ele acreditava habitar as águas ao redor da ilha. Outros sugerem que ele, em sua solidão, tentava criar uma família que nunca pudesse abandoná-lo. Há ainda quem afirme que as bonecas não eram apenas objetos de decoração, mas sentinelas. Sentinelas de um ritual onde o silêncio funciona como uma barreira contra o esquecimento daqueles que se foram e cujos nomes não sobrevivem nas lápides comuns. O mistério não reside na origem das bonecas, mas na persistência do gesto. Julian Santana Barrera não buscava reconhecimento. Ele trabalhava enquanto o mundo lá fora se movia em outra frequência. O ritual de pendurar, amarrar e observar era a sua própria forma de oração. Ele não pedia nada aos céus. Ele oferecia ao lugar algo que ali não existia. Ele preenchia o vazio com a aparência da vida.
mesmo que essa vida fosse estática, fria e gradualmente desfigurada pelo tempo. A cada nova peça adicionada, o silêncio na ilha parecia tornar-se mais pesado, quase tangível. A atmosfera ali é de uma melancolia profunda, mas desprovida de qualquer aflição. É a calma de quem aceitou que algumas coisas, uma vez perdidas, nunca retornam ao estado original. O ritual de Julian Santana Barrera nos confronta com a nossa própria necessidade de deixar marcas em lugares que nos ignoram. Queremos desesperadamente que nossa presença signifique algo, mesmo que essa marca seja apenas uma sombra projetada sobre um tronco coberto de musgo. Somos todos, em alguma medida, colecionadores de pedaços de histórias que já não nos pertencem inteiramente. Por que nos sentimos atraídos por lugares onde o ritual é silencioso? Talvez porque, no silêncio, a nossa própria mente seja forçada a preencher os espaços em branco com as nossas próprias perdas. Julian Santana Barrera não nos deu explicações, porque talvez ele não as tivesse. Ele apenas reagia ao mundo como um espelho. Ele via o descarte, via o que o tempo tirava e tentava, à sua maneira, preservar o que restava. O ritual era sua forma de ancoragem. Sem as bonecas, ele seria apenas um homem em uma ilha. Com elas, ele se tornou uma parte integrante daquela paisagem, um elemento tão perene quanto os próprios ciprestes que sustentam seus segredos. O declínio constante, a pele das bonecas que se torna cinza, o olhar fixo em direções opostas, tudo isso faz parte do ciclo. Nada ali é eterno, embora a intenção inicial fosse a de permanência. Esse é o paradoxo de todo ritual de despedida. Tentamos guardar, mas o tempo insiste em levar. Tentamos fixar, mas a natureza reclama o que é seu. Julian Santana Barrera sabia disso melhor do que ninguém. Ele via seus objetos se deteriorarem e, em vez de removê-los, ele os substituía ou os deixava cair no lodo, onde se tornariam parte do solo. A aceitação da perda era o cerne da sua prática. Refletir sobre o cotidiano desse homem é refletir sobre a nossa própria finitude. O que deixaremos pendurado nas árvores do tempo quando não estivermos mais aqui? Que rituais realizamos no escuro, longe do olhar alheio, para sustentar a ilusão de que o que amamos ainda possui um lugar no mundo? O silêncio de Xochimilco é um lembrete de que o luto não termina com o enterro, mas transforma-se em algo novo, algo que carregamos conosco, ou que, como Julian Santana Barrera, espalhamos ao redor como um aviso para nós mesmos. O mistério permanece, e talvez seja melhor que assim seja. Se soubéssemos a razão exata, o ritual perderia sua força. Ele se tornaria apenas uma biografia, um fato documentado, uma curiosidade passageira. Mas, ao permanecer sem resposta, o ritual abre espaço para a reflexão infinita. Ele convida o observador a olhar para sua própria ilha interna e questionar o que ele mesmo tem mantido vivo através do silêncio. O que estamos tentando segurar enquanto a correnteza da vida continua a passar, indiferente, pelos canais da nossa existência? Julian Santana Barrera não está mais lá para ajustar as bonecas quando o vento sopra com mais força. Ainda assim, a ilha continua a falar através dos objetos que ele deixou. O ritual continua, mesmo sem o oficiante original. A ausência de explicações é a nossa única certeza. Pode ser que, no fim, o ritual não fosse sobre as bonecas. Pode ser que fosse apenas sobre a coragem de permanecer em um lugar, de pé, observando o que o resto do mundo prefere apagar da memória. O último ritual humano é, frequentemente, aquele que realizamos quando percebemos que não há mais ninguém para ver o que estamos fazendo. A conexão entre a memória e o objeto é o fio condutor de toda a nossa experiência humana. Nós nos agarramos a fotografias, a cartas, a cinzas, a qualquer coisa que possa servir como uma âncora para o que se foi.
Julian Santana Barrera elevou essa necessidade humana a um nível de abstração que beira o sagrado. Ele não precisava de palavras porque o gesto era a linguagem. Ele não precisava de uma plateia porque a ilha era o seu mundo. Ele se tornou o guardião de um silêncio que, uma vez experimentado, nunca mais deixa quem o visita. A paisagem de Xochimilco é, em si, um cenário de contrastes. O verde intenso, a água escura, os barcos coloridos com turistas que ignoram a profundidade do que ali se passa. Esse distanciamento entre o espectador e o ritual é onde a mágica acontece. A maioria passa e vê apenas o bizarro, o estranho, o macabro. Mas aqueles que têm a sensibilidade de parar, de silenciar seus próprios pensamentos por um breve momento, entendem que ali não há terror. Há apenas a melancolia de um homem que tentou, com todas as suas forças, manter o diálogo com o indizível. Cada boneca é uma peça de um mosaico que nunca estará completo. Algumas estão lá há décadas, outras são adições mais recentes, deixadas talvez por aqueles que entenderam o convite de Julian Santana Barrera, ou que simplesmente quiseram deixar sua própria marca naquele lugar de reflexão. A ilha tornou-se assim um cemitério coletivo de intenções. O ritual que começou com um homem solitário expandiu-se, transformando-se em um monumento à nossa incapacidade de deixar partir aqueles que amamos. O silêncio que envolve a ilha é diferente dos outros silêncios. Ele não é vazio, ele é preenchido. As bonecas, com seus olhos fixos, parecem exigir uma atenção que não podemos dar. Elas nos forçam a encarar o que evitamos no cotidiano. O fato de que a vida é curta, que a memória é frágil e que, no final das contas, seremos todos esquecidos. A menos que, como Julian Santana Barrera, encontremos uma maneira de perpetuar nossa presença através de gestos que, embora incompreensíveis para os outros, fazem todo o sentido para a nossa alma. A jornada até a ilha é uma descida ao interior de nós mesmos. À medida que o barco se aproxima, a percepção muda. As cores das bonecas, antes vibrantes, revelam-se desbotadas, a pele de plástico rachada pelo sol. A aparência de brinquedo desaparece para revelar uma forma de humanidade distorcida. É um espelho que nos devolve a nossa própria fragilidade. Julian Santana Barrera não criou um monstro, ele criou um memorial. E como todo memorial, ele exige respeito, não pela forma, mas pelo que a forma representa dentro do ciclo universal de viver e partir. Não há julgamento possível em um lugar onde a natureza recuperou o controle sobre o artifício. A vegetação engole as bonecas, o musgo as cobre, a água as consome. Julian Santana Barrera permitiu que isso acontecesse. Ele não lutou contra a decomposição. Ele a abraçou como parte do ritual. Ele entendeu que para que o luto seja real, ele deve ser vivo, ele deve mudar, ele deve, eventualmente, desaparecer. O ritual de sepultamento que ele praticava não era para salvar as bonecas da morte, mas para aceitar que tudo o que criamos está, desde o início, destinado a retornar ao silêncio. Ao contemplar o trabalho de uma vida, somos levados a questionar o valor das nossas próprias obsessões. O que nos faz levantar todas as manhãs e realizar nossas tarefas, muitas vezes sem entender o porquê. O que nos motiva a continuar, mesmo quando ninguém parece estar olhando. Julian Santana Barrera encontrou sua resposta em uma ilha isolada. Ele encontrou seu propósito na repetição de um gesto silencioso. Ele, que passou a vida ignorado, deixou uma marca que perdurará por muito tempo. Uma marca que, de uma forma estranha e profunda, continua a falar de humanidade, de perda e da necessidade eterna de manter o silêncio quando as palavras não são mais suficientes. O sol se põe sobre os canais de Xochimilco e as sombras da ilha se alongam. As bonecas parecem mudar de expressão com a luz baixa, um fenômeno puramente óptico, mas que para o observador parece uma forma de comunicação.
O silêncio se torna total, apenas quebrado pelo som da água batendo contra o casco do barco que se afasta. Julian Santana Barreira não está mais lá para nos guiar, mas o seu ritual permanece. Ele é o guardião invisível desse lugar, o homem que transformou o seu próprio luto em um espetáculo de silêncio para o mundo. E talvez, no fundo, seja isso que todos nós procuramos: um lugar, por menor que seja, onde o nosso silêncio seja ouvido. A experiência de presenciar a ilha é, acima de tudo, um convite para introspecção. O que levamos conosco quando voltamos para o mundo barulhento das cidades? Talvez a lembrança de que algumas coisas não precisam ser explicadas, que algumas formas de amor se manifestam não em palavras ou presentes, mas em gestos repetitivos, quase mecânicos, que servem de âncora para a nossa sanidade. Julian Santana Barreira nos ensinou que podemos encontrar significado nos detritos da vida. Ele nos ensinou que, às vezes, a melhor maneira de lidar com o mistério é simplesmente olhar para ele e permitir que ele exista, sem tentar resolvê-lo, sem tentar julgá-lo, apenas reconhecendo a sua presença. No final, resta apenas a imagem, a ilha de bonecas, o homem solitário, o silêncio absoluto. A história de Julian Santana Barreira é o fio condutor que nos leva a olhar para o nosso próprio fim com uma perspectiva diferente. Não como um encerramento, mas como uma continuidade de gestos, de memórias, de presenças que, mesmo quando invisíveis, continuam a habitar os espaços que deixamos para trás. O ritual de despedida é, na verdade, um ritual de permanência. E enquanto houver alguém para observar, para refletir e para honrar esse silêncio, aqueles que se foram nunca estarão totalmente perdidos. A Ilha das Bonecas não é apenas um lugar no mapa, é um estado de espírito, uma fronteira onde o nosso cotidiano encontra o eterno e onde a voz humana finalmente se cala para ouvir o que o silêncio tem a dizer. E assim, voltamos ao início. Ao momento em que as palavras deixam de fazer sentido. Ao momento em que o ritual, em toda a sua simplicidade assustadora, revela a verdade que tentamos esconder. A vida é um rio que corre e nós somos as bonecas na margem, observando o tempo passar, mudando de cor, perdendo partes de nós mesmos, mas permanecendo ali, fixos, esperando que alguém entenda o significado do nosso silêncio. Julian Santana Barreira entendeu. Ele viveu o seu ritual até o fim. E agora cabe a nós, que observamos de longe, encontrar o nosso próprio lugar no silêncio, nossa própria maneira de lidar com o inevitável e nosso próprio ritual de permanência antes que nossa própria história, como as bonecas da ilha, se torne apenas um eco distante nas brumas de Xochimilco. A jornada não termina aqui, ela apenas se dissolve no mistério que dá sentido a tudo o que somos e tudo o que deixaremos de ser. O ritual continua, invisível e constante, na cadência lenta da água, no roçar das folhas e no olhar fixo de quem, mesmo sem vida, insiste em não ser esquecido. E enquanto o silêncio reinar sobre a ilha, a história de Julian Santana Barreira permanecerá, não como uma explicação, mas como um convite constante à reflexão sobre o último gesto humano, aquele que realizamos quando não há mais ninguém para ver, e que exatamente por isso é o mais verdadeiro de todos.